A sociedade se sente segura? Nem um pouco. Para denunciar? Não. É porque se sente, ela vê muitas vezes promotores sendo ameaçados. O César também cobriu o Machadinho, que é um juiz que morreu em virtude do PCC. Assassinado pelo PCC. Assassinado na porta do fórum do presidente. Exatamente. Então, assim, a gente vê situações de autoridades que são ameaçadas muitas vezes. Lincoln Gakia, que a gente sempre fala aqui também, que é o promotor do GAECO. Então, assim, diferentes autoridades que são ameaçadas muitas vezes perdem realmente a vida, né? Por isso descredibiliza. E aí tem o vazamento de informações de pessoas que estão foragidas. Então, isso vai descredibilizando também a ação. Sobre o vazamento, secretário, eu queria te perguntar sobre essa questão da infiltração, só para a gente arrematar pelo menos essa parte aqui do debate. Quando se fala em infiltrados, nas forças de segurança, naqueles que deveriam cuidar para que as investigações acontecessem da melhor maneira possível, o número de detecções desses casos até agora chama muito a atenção? É um número muito elevado, digamos assim, para algo que seja aceitável aqui no país? Eu não acho que é um número elevado, ele existe, mas acho que o país tem um grande déficit com as forças policiais. Nós precisamos entender que segurança pública, ela tem um custo. Eu gosto sempre de dizer isso. Né? Governadores, e não é ABC, não é política, é técnico. Governadores têm mania de, quando assume o governo de um outro partido, a mudança na segurança pública é pintar o carro da polícia militar diferente. Não é isso? Ao invés de efetivamente se investir na carreira policial. O Brasil tem um problema que o policial, ele continua sendo mal remunerado, né? Ainda se inventam outros métodos para ele trabalhar mais, para ele ganhar mais. Policial de folga faz o bico, institucionalizar o bico, e está tudo errado. Ou você investe na carreira policial para ela se tornar uma carreira atrativa, em que ele é bem remunerado. Por que é que a Polícia Federal hoje vai tão bem? Porque em algum momento mudaram a chave lá atrás, e eu sei que momento foi esse, tem que se dizer um nome aqui, Márcio Tomás Bastos, que mudou a Polícia Federal de uma forma que hoje ela é bem remunerada, um delegado federal... O agente pensa antes de aceitar algo. É muito mais difícil isso acontecer, porque ela é uma instituição hoje... Agora, é muito difícil você falar em polícias militares aqui em todo o Brasil, ainda muito mal remuneradas, muito aquém daquilo que se exige. Então, isso prejudica na formação e tudo mais. Tudo isso vai colaborando para essa infiltração. Que não é, olha, eu digo que ela ainda é pequena quando nós consideramos essa desestruturação do sistema de segurança do país. Nós precisamos olhar para o sistema de segurança do país. O que eu costumo dizer, a gente tem trabalhado demais para fortalecer os policiais, como, por exemplo, um programa que nós vamos rever, que é o Habite Seguro. O policial tem que morar, ele não pode morar na comunidade. Qualquer policial civil e militar? Ele tem que morar e tem que morar bem. Policial civil e militar? Sim, nós temos um programa, o Habite Seguro, que não está funcionando. E agora nós estamos propondo uma reforma dele, a determinação do ministro Lewandowski, que é muito preocupado com o ser humano, com o profissional policial. Daí porque nós estamos reformulando, porque você tem que valorizar, tem que ser uma carreira atrativa, não pode ficar que nem o Brasil tem grandes problemas. Então a gente brinca, um amigo meu outro dia brincou, meu filho disse que vai ser professor. Eu disse, não, pelo amor de Deus, o professor ganha muito pouco, vai fazer outra coisa. Acontece o mesmo com o policial, se fala, ganha muito pouco. Tem que ser profissões muito bem remuneradas, tem que ser profissão muito valorizada. Como é que você não pode valorizar o professor no Brasil? Como é que você não pode valorizar o policial no Brasil? Então, se há infiltração, focando aqui nas polícias, é porque nós estamos deixando de lado os investimentos necessários no profissional, na carreira dos policiais civis, militares e assim por diante. Como mudar isso? Eu vou passar a palavra para você. Vai lá. Não, vai lá, Salário. Você e depois o Adam, eu passo para você, tá, Adam? Eu queria saber como é que muda essa questão, além do discurso. Como mudar? Olha, eu, por exemplo, só voto em governador ou alguém que invista no profissional, porque é o ser humano que faz a diferença, não é a pintura do carro. Muitas vezes você investe menos no veículo, etc e tal, e investe mais no ser humano, porque é o profissional que faz a diferença. Um profissional qualificado, um profissional bem remunerado, ele faz a diferença onde quer que ele esteja. O Brasil precisa de polícia comunitária, o Brasil precisa que nas comunidades o policial seja de confiança da população, seja um profissional que ele confia, e para isso ele precisa estar qualificado, ele precisa estar muito bem remunerado.
ele tem direito a descansar. Ele não precisa fazer bico para descansar, para ganhar um salário razoável. E é razoável, não é que ele possa ganhar bem, é razoável. Mas institucionalizou, né? DGEM, delegada... Está errado, me perdoe, está errado na minha opinião. E fora quando esse bico não é no próprio empreendimento do crime organizado. Tem um dia que o policial está fardado, no outro dia está fazendo, por exemplo, a segurança para a empresa de ônibus com ligação com a máfia. E foi o que nós vimos aqui no aeroporto de Guarulhos. Delator do PCC, o Kritzbach, né? Agora, não seria o caso da gente criar uma espécie de SUS da segurança pública? Porque a legislação, ela confere aos estados toda a responsabilidade da segurança pública. Entretanto, ela não tem mais limite de estado, não tem mais fronteiras. Não seria o caso da gente dar mais flexibilidade para o governo federal atuar diretamente na segurança urbana mesmo? Obrigado, te agradeço pela pergunta. É tudo que eu queria. É o que o senhor está tentando fazer desde que entrou? É o que aquela palavrinha política que E não vazou a pergunta, né? Não vazou a pergunta. O ministro Lewandowski, de fato, desde que nós lá chegamos, ele tinha isso na cabeça, a PEC do Lewandowski, como a gente diz, do ministro Lewandowski, porque nós temos, e ele principalmente como um grande condutor lá do Ministério, ele tem justamente essa ideia. É preciso estabelecer parâmetros mínimos em termos de Brasil, sem interferir na autonomia dos estados. Eu acho que nem precisa interferir no policiamento e etc e tal, não é nada disso. Mas é muito mais parâmetros mínimos. Não dá para um estado hoje ter um sistema prisional rígido e o estado ao lado não está com um sistema prisional abandonado. Então a PEC ela vem nesse sentido. Não dá para um estado ter uma polícia totalmente destroçada, um salário ruim, etc e tal, e o Estado investir, o Estado ao lado, ou nem precisa ser ao lado, com a tecnologia hoje, a gente vê do Estado do Sul, o crime organizado dando ordens para matar alguém no Estado do Norte. Então nós precisamos ter um Brasil mais unificado, com padrões mínimos. E essa questão da profissionalização, do salário do policial, essa pode ser uma vertente importante. Claro que o governo federal tem que entrar com recursos, também não é tão simples. E a ideia da PEC, ela é, na verdade, a ideia de construir as políticas públicas através do diálogo. A PEC era centralizada no Conselho Nacional de Segurança Pública, com representatividade de todos. Então não é que o ministro Lewandowski vai sentar comigo lá e nós vamos decidir quais são os parâmetros. Ao contrário, isso vai ser discutido. E como é que o senhor avalia a resistência de alguns governadores? Acho que é político, né? É muito mais político, porque a PEC, o ministro foi muito habilidoso nesse debate, ele conversou com os governadores, participei de algumas reuniões, o ministro foi, inclusive inseriu parágrafos, artigos por sugestão dos governadores. Eu acho que no fundo todos eles concordam e eu tenho dito que não acho que vai haver resistência no Congresso Nacional, não. Eu acho que ela vai ser aprovada porque ela é algo necessário hoje, como disse o nosso amigo aqui dos transportes. David, depois vai você, tá, Galvão? Não, mas a pergunta que fica aí, então por que o governo volta atrás? Porque uma questão que foi trazida agora é em relação ao PIX, porque o PIX ele não consegue ter um rastreio. Aí vários políticos foram, se manifestaram, falaram que iria verificar aquilo que a pessoa está gastando para depois tributar e tudo mais. O governo criou uma medida para tentar gerar uma rastreabilidade em relação aos recursos, porque hoje ninguém usa dinheiro em papel. E o governo foi e voltou atrás. Então por que volta atrás das medidas que às vezes vão ser benéficas para favorecer a segurança pública? Olha, essa questão política, eu procuro ficar de fora. Eu estou na questão muito mais... Mas não é importante também? Mas o que eu digo a você é o seguinte, eu sempre fui um dos que mais lutou para que a gente pudesse ter a fiscalização, em especial das fintechs. A gente já estava conversando com o Banco Central. Eu até dei uma declaração numa das entrevistas que eu dei esses dias, falando o seguinte: para mim a melhor notícia foi a do ministro Haddad, que declarou que agora sim as fintechs estarão no radar, né, do Banco Central, da Terão Fazenda, as mesmas regras dos bancos tradicionais. As mesmas regras dos bancos, e isso é necessário, porque veja, o cara tem 1, 2 milhões, 3 milhões de reais, ele abre uma fintech e a partir daí circula quanto ele quiser
abaixo, ou melhor, nas profundezas, como eu gosto de dizer. Não pode ser... Não é um problema de comunicação também, secretário? Porque aí virou uma questão política de novo, né? Aí alguns políticos usaram isso. Ah, tá vendo? Ó, aqueles que foram contra o PIX estão contribuindo com o PCC. E lá atrás, a mesma coisa. Então, campos ideológicos, direita e esquerda ficam nessa briga. E quando a gente tem alguma coisa para resolver a segurança pública, ou pelo menos criar um avanço, é desfeito. E o crime organizado, ele agradece. Exatamente. Essa divisão. Ficam nessas guerras de narrativas e... O ministro Lewandowski sempre diz, nós somos técnicos e segurança pública é uma questão de Estado e não de governo. E é assim que a gente tem tratado essa questão. Não é? Então, é preciso que haja um consenso nacional, porque segurança pública é hoje a preocupação de todas as pessoas. Não é? Eu ando na rua, encontro com os amigos e tal, e todos indagam, olham para mim e falam, e aí? Como é que as coisas... e tudo mais. E eu digo, estão trabalhando lá. Secretário, os ministérios se conversam? Como? Os ministérios se conversam, que a gente fala tanto que os governadores, a gente fala tanto que os governadores das polícias não se conversam, mas os ministérios, por exemplo, o senhor citou uma medida que o ministro Haddad fez. Por exemplo, a gente tem, já está discutindo, ainda na questão do transporte, mas sem sair do foco, o novo marco regulatório do transporte público, que vai determinar, por exemplo, regras de licitação. A gente teve em São Paulo um problema de uma licitação aparentemente viciada. Os ministérios estão se conversando? Olha, bastante. A gente passa a semana fazendo reuniões, os técnicos, os secretários, eu vivo conversando, por exemplo... trazendo aqui a questão das BETs, nós trabalhamos direto, muito próximos lá daquela secretaria que cuida das BETs e essas questões regulatórias, a gente está sempre muito próximo. O ministro Lewandowski conversa demais com todos os outros ministros, essa é uma constante. Agora, o Brasil é complexo, nós trabalhamos num país continente, e são muitas coisas. E a gente tem tentado, o que eu posso dizer, e aqui eu vou fazer a defesa explícita dos nossos ministros, do ministro Lewandowski e de todos os técnicos ali que estão trabalhando. Na verdade, a gente conversa sempre. Agora, a gente não acerta sempre e às vezes, uma coisa ou outra vai acabar escapando, como é comum em qualquer ato da vida. Mas a gente conversa bastante.